Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Bom é estarmos na casa do Senhor, louvando e glorificando ao nome do nosso bom Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta, ou melhor, no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. Graças a Deus, o tempo de chuva foi embora, o calor já está voltando de novo. Isso é uma maravilha. Glória a Jesus. Gabi, Deus abençoe pela sua vida. Obrigado por estar conosco nessa noite. Tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos dar prosseguimento, irmãos, aqui ao estudo da carta das 7 igrejas. Hoje nós vamos dar início aqui na segunda carta, que é a igreja de Esmirna. E nós acreditamos que Deus ele vai falar mais ao nosso coração. Nós aprendemos aqui sobre a primeira carta, que foi a igreja de Éfeso. Para os irmãos aqui, para você que nos assiste, é só acompanhar no canal da nossa igreja, Missão Lusitana Vila Flor, que tem lá as duas partes da carta à igreja de Éfeso. Diz-nos assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, graças te damos por essa oportunidade, por essa palavra. Pedimos que o Senhor tenha liberdade para falar aqui no nosso meio, que nesses momentos de estudos, ó Pai, nós possamos aprender, nós possamos guardar e entender o que a sua palavra ela nos diz, o que a tua palavra nos ensina. Ensina-nos aqui verdades que a Bíblia quer nos revelar. Abre os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ter entendimento e entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar aqui nessa noite sobre esta segunda carta, que é a carta à igreja de Esmirna. Nós falamos sobre a primeira igreja, que foi a igreja de Laodiceia, ou melhor, a igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso, ela representou, como eu disse, cada igreja ela tem a representação de um período, de uma era, de um momento. E essa igreja, ela representou o período apostólico, ela representou o momento dos apóstolos, a ascensão, o crescimento dos apóstolos. Lógico que teve o momento atual em que Deus falou, em que Deus fez, em que Deus cumpriu, e assim se repetiu em todas as igrejas. Cada uma vai representar um tempo, um período na história. A igreja de Éfeso, só pela leitura dela, nós podemos ver, não é difícil de entender, que a igreja de Éfeso ela vai representar um período que chama-se o período da perseguição. É o período que a igreja mais sofreu. É o período que a igreja ela teve a ascensão, ela teve o crescimento, ela teve o destaque, ela teve o conhecimento. Mas depois a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, ela vai representar exatamente este momento. O momento que a igreja começa a ser perseguida, o momento que a igreja começa a entrar em tribulação, o momento em que a igreja começa a provar que de fato é crente. Na verdade, esse tempo de perseguição, ele mostrou quem era servo, quem não era. Ele mostrou quem era cristão, quem não era. Ele mostrou quem adorava, quem não adorava. Ele mostrou quem servia Jesus
de fato com corpo, alma e espírito, como aqueles que serviam apenas de boca. Então este momento da igreja de Esmirna, ele vai trazer isso. Então ela vai começar dizendo, eu tenho que ser breve porque senão vai ter que dividir em dois igual a outra. Ela vai começar dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Meus irmãos, acredita-se que este versículo, ao anjo da igreja, nós falamos que na igreja de Éfeso provavelmente era tanto agora me fugiu a memória, como a igreja de Esmirna está na cabeça, a da igreja passada passou. Timóteo, eu lembrei. A igreja de Éfeso era conduzida por Timóteo ou por Tico. Um dos dois foram um dos pastores daquela igreja. Primeiro foi Timóteo e depois Tico foi aquele que pastoreou a igreja de Éfeso. Nessa igreja de Esmirna já estava saindo do período apostólico e entrando uma era posterior. Tanto que quem estava pastoreando a igreja de Esmirna era um homem chamado Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João. Foi ele que pastoreou a igreja de Esmirna no período em que João foi exilado. No período em que João estava aqui recebendo essa revelação, recebendo essa palavra, quem estava na igreja foi justamente este homem chamado Policarpo. Este homem tinha uma fé incrível, este homem tinha uma comunhão com Deus incrível, este homem tinha uma proximidade com Deus muito grande, e nós vamos ver através da história dele. Este homem, para que nós possamos entender a quem essa igreja está se referindo e o período de tribulação, se a gente continuar o versículo 9, vai dizer: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, antes ao sinagoga de Satanás. Não tema essas coisas que há de sofrer. Ou seja, isso aqui tem dois sentidos. A gente vai falar disso talvez um pouco mais depois. Mas tem dois sentidos. Tem um sentido posterior da igreja perseguida, a igreja que sempre vai viver uma perseguição. Até o momento que Cristo voltar, a igreja sempre vai ser perseguida. Sempre o povo de Deus vai ser perseguido. Mas aqui era algo também literal, era algo para a época, era algo para o momento, era algo que Deus estava deixando registrado para saber que aquelas pessoas daquela época já passariam por isso, para que as pessoas dessa época já passassem por isso. Este homem chamado Policarpo, que foi pastor dessa igreja, ele foi um mártir, ele foi um dos primeiros mártires pós-apostólicos, um dos primeiros mártires que se levantaram, que foi conhecido após o período dos apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos eles foram todos martirizados. Porém, depois dos apóstolos, alguns homens também foram martirizados. Este Policarpo, ele foi um dos primeiros. O que aconteceu? Estavam reunidos cerca de 15 pessoas e dentre as 15 pessoas, um deles não conseguiu guardar que era cristão, não conseguiu guardar a sua fé. Policarpo, juntamente com as outras pessoas, eles foram levados a uma arena onde se faziam os Jogos Olímpicos, a fim de que eles fossem torturados. Isso, antes de acontecer, Policarpo, por 3 dias antes, teve um sonho. E esse sonho de Policarpo dizia justamente a forma como ele morreria, a forma como ele ia morrer. Iria morrer queimado. Imagine um cristão sendo morto queimado. Isso não era normal nos tempos passados. Isso não era normal. Pessoas serem jogadas para os animais serem comidos. Não era anormal, melhor dizendo, pessoas sendo lançadas mediante a gladiadores para que fossem mortos, bestas feras para que pudessem vir e mordê-los e matá-los, queimados vivos, serrados, cortados ao meio. Isso não era normal para a época. Tudo isso acontecia, tudo isso era verídico, tudo isso podia acontecer. E este homem, olha a comunhão e a intimidade e a proximidade que esse homem tinha com Deus. Ele teve a oportunidade de saber que morreria e antes disso Deus o havia alertado. Ele sendo alertado, quando estavam a conduzi-lo para que fosse levado para ali ser punido, para que fosse colocado diante do imperador, e diante do imperador ele tivesse a oportunidade de negar a Cristo, sabe o que esse homem fez? Ele falou:
antes de morrer, me dá uma oportunidade para que eu possa orar? Eu só quero 1 hora para me orar antes de morrer. E aí deram uma oportunidade para ele orar. E aí, pastor Anilo, sabe o que acontece? Ele começou a orar. E cerca de 2h30 aquele homem foi orando e ninguém teve coragem de interromper aquele homem. Ele orou pelos seus filhos na fé. Ele orou pela igreja de Esmirna. Ele orou pelo imperador da época. Ele orou pelos seus algozes que iriam lançá-lo dentro do fogo. Ele orou pela multidão que estava ao seu redor iria assistir a sua morte. E durante 2h30 aquele homem estava orando, e ninguém conseguiu falar: calha a boca, para de orar, porque agora chegou a hora da execução. Não, ele continuou orando. E quando ele parou de orar, foram colocar ele no centro, onde iriam colocar a fogueira, onde iriam levantar o fogo. Os soldados vieram para amarrar suas mãos. Ele: não precisa amarrar minhas mãos, eu não vou fugir, eu estou aqui. Para mim isso aqui é um privilégio, isso aqui é uma honra, sofrer e morrer por amor a Cristo. Para mim isso aqui é uma honra, isso aqui é um privilégio. Esse sofrimento aqui não é nada. E ele ficou lá. E a história vai dizer que quando ele estava lá naquela fogueira, a fogueira não conseguiu queimá-lo. Ele ficou no meio daquela fogueira e as pessoas olhando ao redor, e ele ficou, e o fogo não conseguiu consumi-lo. Até que alguém veio com um punhal e o apunhalou para que ele pudesse morrer. O sangue que verteu foi capaz de apagar as chamas que estavam ao seu redor. E ainda a história vai dizer que alguns conseguiram ver como que uma pomba subiu no momento em que ele faleceu. Enquanto o fogo queimava ao redor daquele homem, as pessoas não sentiram o cheiro da pele queimando. As pessoas não sentiam o cheiro dos pelos do corpo queimando, aquele cheiro ruim. Sentiam um bálsamo, um perfume aromático que tomava conta de todo aquele ambiente, enquanto aquele homem estava sendo martirizado. Então essa igreja representa o período em que os mártires começaram a ser evidenciados. Essa igreja apresenta o período em que as pessoas mostravam através da sua vida e não da sua palavra que eram servos, que eram cristãos. A gente falar, irmãos, das nossas palavras é muito fácil. A gente falar da nossa boca, que é muito fácil. A gente dizer o que a gente é. Lá fora, se eu quiser, eu posso falar para todo mundo que eu sou rico. Eu posso falar para todo mundo lá fora que eu deixei 4, 5 casas no Brasil, que eu tinha mansão e que eu tinha até um avião, se eu quiser falar. Uma coisa é eu falar, outra coisa é a realidade. E essa igreja aqui chegou um momento que ela precisou mostrar aquilo que Tiago vai falar assim: através da minha fé, através das minhas obras, eu vou evidenciar a minha fé. Tiago, ele vai deixar escrito isso. Isso aqui é interessante. Nós paramos para analisar e deixar com que a nossa fé em Cristo seja evidenciada através das nossas obras. A gente pensa que a gente só evidencia Cristo quando a gente está bem, quando tem carro, quando tem casa, quando tem roupa, quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando está tudo às mil maravilhas. Aí todo mundo vai olhar lá, aquele lá é um verdadeiro cristão, aquele lá é um verdadeiro servo, aquele lá é um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, que está na bonança, que está tudo bem, que está sendo levado, que está sendo às mil maravilhas, está colhendo a providência do Senhor ser o seu pastor. Mas sempre chega um momento em que nós evidenciamos a nossa fé, quando tudo vai mal, quando a gente está com tudo mal ao nosso redor, mas a gente não murmura, a gente adora, a gente serve, a gente glorifica e a gente entrega a nossa vida para Deus, se for preciso, se for necessário. Então, aqui o pastor da igreja era Policarpo, e Policarpo, ele morreu por volta do ano 159 depois de Cristo. A Bíblia vai nos falar, então, primeiro o nome dessa igreja, ao anjo da igreja, ao anjo que era Policarpo, a igreja de Esmirna. Esmirna quer dizer, este nome quer dizer mirra. E essa palavra mirra, ela descreve bem
a igreja perseguida até a morte, ou seja, embalsamada nos perfumes prévios do sofrimento, tal como foi a igreja de Esmirna. Porque a mirra, ela era um produto que era usado para embalsamar as pessoas depois que haviam falecido, banhavam, pegavam, embalsamavam e revestia. Então, essa igreja, esse nome Esmirna, ela deriva da palavra mirra e profeticamente simboliza mesmo a forma como que as pessoas foram mortas e foram martirizadas. Então, foi a igreja da mirra ou da amargura, entretanto, foi agradável e preciosa para o Senhor. Ela foi uma igreja que sofreu, ela foi uma igreja que padeceu, foi uma igreja que o seu pastor foi morto, foi uma igreja que o seu pastor foi martirizado, mas diante de Deus essa igreja chegou com aroma suave, essa igreja foi aceitável, essa igreja foi uma igreja frutífera, essa igreja foi uma igreja que o Senhor, Ele se agradou. Então, o nome da igreja, o anjo da igreja, o versículo 9 vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas vai dizer entre parênteses aqui, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui Jesus está falando que não conheceu só a obra dessa igreja fiel, mas de modo especial a sua tribulação. Ele conhecia as obras e conhecia as tribulações. Ele conhecia as obras, mas também conhecia aquilo que passava, aquilo que a igreja fazia e aquilo que a igreja recebia, aquilo como a igreja avançava e aquilo que a igreja pegava de volta. Então Jesus, ele conhece, como eu disse, aqui está dizendo a mesma coisa que disse para a igreja de Éfeso, está dizendo assim, conheço as tuas obras, lá no versículo 2 do capítulo 2, e ele está dizendo a mesma coisa no capítulo 2, no versículo 9, para a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação. Lá ele está dizendo, conheço as tuas obras. Aqui ele está dizendo, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E é interessante a gente começar a notar isso. Por quê? Por que ele está dizendo pobreza? Por que a Bíblia está dizendo? Por que Jesus mandou essa carta dizendo, eu conheço a tua tribulação e também conheço a tua pobreza? Por que Jesus está dizendo isso? Porque para ser igreja tem que ser pobre? Não. É porque de fato, literalmente, essa igreja, ela entrou em um momento de pobreza. Por quê? Porque aqueles que serviam a Cristo, que negavam o imperador como uma divindade, não prestavam culto para eles, sabe o que eles faziam? Perdiam seus bens, perdiam suas casas, perdiam seus empregos, perdiam seu dinheiro, perdiam suas herdades. Tudo que eles tinham, o governo ia roubando. Você não aceita o imperador como uma divindade? Não. Então você vai ter os seus bens confiscados. Você não aceita o imperador como se fosse um Deus diante de você? Não. Então os seus bens vão ser confiscados. Essa igreja começou a empobrecer. Essa igreja começou a ficar pobre. Essa igreja começou a perder a sua parte financeira. Mas o que nós temos nessa carta não é uma palavra de homem. É uma palavra de Jesus. Se nós pegarmos no começo do livro, a Bíblia vai nos dizer assim, que Jesus falou, João, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir, você vai escrever. Então não é João que está escrevendo para uma igreja, não é João que está mandando para a igreja, não é João que decidiu mandar alguma coisa para a igreja, é Jesus falando. E ele está bem claro aqui dizendo, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas está dizendo entre parênteses, mas tu é rico. Então isso aqui é o próprio Jesus falando que a riqueza de um cristão, de um servo de Deus, não é aquilo que ele tem no bolso, não é aquilo que ele pode comprovar, não é o carro que ele dirige, não é a marca que ele veste, não é nada disso. Isso não é riqueza, isso é temporal, isso é passageiro, isso é momentâneo. Isso vem, isso vai, mas a verdadeira riqueza é estar na presença de Deus, é ter a comunhão com Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus falou com os discípulos que a maior riqueza e que a maior alegria de um cristão não é ter o seu nome conhecido na terra, mas é ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! E isso aqui, irmãos, a gente precisa entender, porque não é mal sonhar. Não é feio sonhar, não é feio decidir conquistar e alcançar alguma coisa.
Mas quando nós deixamos ao Senhor para alcançar os sonhos, deixamos a Deus de segundo lado e vamos em busca daquilo que nós queremos, aí sim começa a tornar um pecado, porque nós nos afastamos de Deus, sendo que a Bíblia vai nos dizer: buscar primeiro as coisas que são de cima. A Bíblia vai falar que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar a Ele, deixar tudo na mão dEle, e o mais Ele tudo fará. E aí quando eu penso que Deus não é superior, não é poderoso para suprir aquilo que eu preciso, e falo: não, eu vou correr atrás do meu prejuízo. Jesus não quer que você entregue, sente e descanse e fala: vai cair do céu. Corvo alimentou Elias, trouxe para ele, vai me alimentar também. Não, não é assim. Ele quer que você corra atrás. Mas quando você deixa Deus em segundo plano e vai em busca daquilo que você planeja, almeja e deseja, Deus fala: então vai. Você quer ir? Vai. Mas você quer ir comigo ou você quer ir sozinho? Porque comigo eu quero por alguns caminhos que você não quer. Então essa igreja, ela aparentemente, aos olhos das pessoas ao redor dela, olhavam e viam pobres, olhavam e viam miseráveis, olhavam e viam pessoas que não tinham bens, que não tinham futuro financeiro, que não tinham estabilidade financeira, que não tinham condições, como dizem por aí, né? Não tinha condição nem de ficar vivo, porque cai morto, cai em qualquer lugar. Era uma igreja que não tinha condição. Mas o próprio Deus deu testemunho dessa igreja dizendo: vocês podem não parecer ricos para eles, mas tem uma riqueza guardada aqui no céu para vocês. Vocês podem não ser ricos para quem olha para vocês, mas para quem está aqui de cima, para mim que estou vendo, para mim que estou contemplando, para mim que estou olhando, há uma riqueza separada para vocês. Então a Bíblia vai falar sobre isso, vai falar sobre essa riqueza, sobre o contexto daquilo que eles estavam vivendo, sobre a volta daquilo que estava à volta. A segunda coisa que esse versículo diz é a blasfêmia dos que se dizem judeus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nem todos os que são de Israel são israelitas. Não é firmar na sua origem no patriarca Abraão. A exemplo dos demais, perseguiram a igreja sofredora da cidade de Esmirna, na Ásia Menor. Atualmente o nome Esmirna no campo profético representa a igreja subterrânea que sofre por amor a Cristo nos países da cortina de ferro. Então essa igreja, ela representa hoje as igrejas que não têm liberdade para cultuar. As igrejas que nós estávamos, a pastora Anila vai lembrar, quando nós fomos na conferência missionária lá em Mem Martins, acho que foi no ano de 2019, o pastor falando, acho que ele era de Marrocos, não era? O pastor lá, da Argélia? O pastor da Argélia, ele falando sobre a forma de culto, sobre a forma que as pessoas cultuavam, que tinham que se esconder, que tinham que entrar em cavernas, alguns lugares subterrâneos, e fazer cultos em silêncio, não muito alto para quem está lá fora não ouvir, senão eles eram mortos, eles perdiam a sua família. Inclusive o próprio que estava lá palestrando, ele falou que quando ele aceitou a Cristo, a sua família o pôs à parte, a sua família o abandonou, a sua família virou as costas, a sua família não quis mais intimidade e comunhão com ele. Para eles eram como que se ele tivesse acabado de morrer. Então quando as pessoas aceitam a Jesus em países como esse, isso acontece ainda nos dias de hoje, as pessoas têm as suas casas destruídas, a sua casa depredada, a sua casa vai até o chão, eles acabam com tudo e destroem tudo. As pessoas são literalmente postas para fora da sociedade, e aí fica complicado para essas pessoas. Então aqui eram os próprios judeus que perseguiam essa igreja. Dentro dessa igreja também existiam alguns judeus que haviam se convertido, que haviam agora servido a Cristo. Então essa igreja sofreu uma grande perseguição, tanto daqueles que eram da sua própria pátria, quanto aqueles que estavam ao redor, que faziam parte do povo romano, do povo da Ásia, do povo de toda a região que vinha para aquele lugar. O versículo 10 vai dizer: nada temos das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, como de fato lançou mesmo, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão.
A oposição do grande inimigo de Deus e dos homens, conforme mencionado no registro que João faz das 7 igrejas, jamais cessou. Ou seja, até hoje ainda existem muita perseguição. Vamos continuar aqui. A prisão do versículo em foco não se refere a uma prisão espiritual, como algumas pessoas interpretam, mas sim uma prisão literal. O que está dizendo aqui nesse texto não é algo apenas que as pessoas falaram, não, é algo espiritual, é algo simbólico, é algo que as pessoas, não é físico, não é palpável, não é sofrimento na carne, não. O que o texto está dizendo aqui, ele está dizendo de forma literal, que o sofrimento aqui é literal, que a dor é literal, que é aquela dor que dói mesmo, que fala ai, que machuca, que dá tristeza. Então, este povo iria sofrer, eles iriam ser perseguidos, eles iriam padecer, eles iriam ser aprisionados. E ser aprisionado porque serviam a Cristo não é nada novo para ninguém. Nós vemos que o apóstolo Paulo foi preso, nós vemos que João foi lançado na ilha de Patmos, nós vemos que Pedro foi lançado dentro da prisão, Tiago foi também lançado na prisão. Então não é nada novo, nós sabemos que isso acontece, e isso em alguns países ainda continua acontecendo. Serviu a Cristo é prisão, é sofrimento, é perseguição. As perseguições promovidas pelos romanos àquela igreja, com a ajuda dos judeus, foram obras de Satanás, ou seja, são pessoas que foram usadas pelo diabo para perseguir a igreja. Não era que as pessoas eram ruins, são pessoas que foram usadas pelo diabo, pessoas que deram lugar, deram vazão, deixaram o diabo entrar na sua vida para que pudessem ser usadas para perturbar, para ir em busca daquela igreja a fim de fazer com que ela cessasse. Sob a alegação de que os cristãos de Esmirna estavam traindo o imperador, ou seja, eram próprias pessoas que eram judeus, que eram da mesma pátria, que tinham o mesmo sangue, que estavam ali juntos, mas que por eles professarem uma fé diferente, agora começaram a dar vazão a Satanás, para que Satanás entrasse e ele pudesse estar dizendo que essas pessoas pararam de prestar culto ao imperador e agora cultuam a Jesus. Pararam de cultuar a Jesus ou ao imperador e agora só cultuam a Jesus. Então, tanto que Policarpo, ele quando foi levado diante do imperador, ele tinha que dizer que tinha a sua fé no imperador da época, no imperador daquele momento. Vamos lá. Olha só, isso aqui é um fato histórico que eu quero deixar registrado. Em uma só catacumba de Roma, foram encontrados de remanescentes cristãos ossos de cerca de 164 mil cristãos. Em uma catacumba só, foi encontrado cerca de 174 mil cristãos que foram mortos e lançados em uma cova. Foram lançando. É muita gente que morreu por amor a Cristo. E a gente quebra a unha, não quer servir mais a Cristo. A gente tropeça, não quer servir mais a Cristo. As coisas acontecem na nossa vida e a gente quer deixar de ser cristão. Quando a gente olha para umas coisas dessas, a gente começa a olhar para a nossa vida e precisa analisar melhor o nosso pensamento acerca de eu sou crente. Aí a gente vai olhar para umas coisas dessas e fala assim, na verdade não sou muito crente não. Na verdade eu precisava ser um pouco mais crente. Na verdade eu brinco de ser crente. Porque eu deveria ser crente assim, disposto a sofrer por Cristo, disposto a passar o que for por Cristo. Porque essas pessoas morreram, perderam as suas vidas por amor a Cristo. Perderam as suas vidas porque amavam a Cristo, porque achavam que Cristo era mais importante do que a sua própria vida, porque era melhor estar com Cristo do que na terra dizendo que adorava Ele. Preferiam falar assim, a nossa morte, a morte ela simboliza uma porta aberta para o céu. A morte ela vai simbolizar um passo adiante de Cristo, um passo adiante de Deus. E aí a gente fala assim, estou doente, vou morrer. Deus me livre, não deixa eu morrer não, Jesus, não deixa eu morrer não, Jesus. Lógico, você não vai orar falando, Deus, eu quero morrer, Deus, eu quero morrer, Deus, eu quero morrer. Não, mas a gente não passa nada do que essas pessoas. Deus, eu tenho tanta coisa para fazer ainda, eu tenho tantos sonhos ainda, eu tenho tantos projetos ainda, eu tenho tanta coisa ainda. Irmão, quando a gente pensa assim, o nosso foco não está em Cristo.
Quando a gente pensa assim, o nosso foco não está no céu. Quando a gente pensa assim, o nosso foco não está em Deus. O nosso foco está na terra, está naquilo que é passageiro. Então nós precisamos entender que nós devemos orar para que Deus nos livre, para que Deus nos guarde, para que Deus faça alguma coisa. Mas João, quando estava na prisão, Pedro, quando estava na prisão, e no outro dia ele seria morto, o que Pedro estava fazendo? Orando? Não, Pedro estava dormindo, que sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus, e que o final da sua vida, quem determina não é o homem, quem determina é Deus, quem determina é o Senhor. Se essas pessoas morreram nesse contexto, foi porque Deus permitiu, foi porque o Senhor permitiu que eles morressem. Então não tem vírus, não tem pandemia, não tem doença, não tem câncer, não tem AIDS, não tem nada que tira a vida do homem, se Deus não permitir. Não tem nada que vai tirar a vida do ser humano, se Deus não falar, chegou a hora, chegou o momento, você vai perder a sua vida, você vai morrer. Então por isso que nós não podemos entrar em desespero por coisa alguma, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E se nós precisarmos passar por alguma coisa, precisamos passar glorificando a Deus. Se a gente tiver que perder a nossa vida, a Bíblia vai dizer, qualquer aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Qualquer aquele que perder longe de mim, vai perder mesmo a sua vida, mas por amor de mim, vai encontrar a vida. Então, eu vou lembrar das palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já estava quase morrendo, mas estava dizendo, olha, o morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Olha, eu queria morrer, porque se eu morresse, eu estava junto de Cristo. Mas se eu viver, eu posso passar um tempo mais proveitoso com vocês, falando de Cristo. Mas para mim, se morrer ou se viver, não importa. Se eu morrer, eu vou encontrar com Cristo. Mas se eu estiver na terra, eu vou propagar Cristo. Então para o apóstolo Paulo, o que importava era Cristo. Era Cristo. Era Cristo na sua vida. Então, é isso. A Bíblia vai dizer ainda mais aqui, ó. Lançará algum de vós na prisão, para ser deposto da prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tereis uma tribulação de 10 dias. Os 10 dias do presente texto tem referência histórica. No primeiro caso, e profética no segundo. A igreja sofreu, ao todo essa igreja sofreu um período aí de mais ou menos, como eu disse, a igreja de Esmirna, ela representa um período de perseguição, a igreja perseguida, e ela sofreu cerca de 10 perseguições. Olha, a igreja foi perseguida, está anotado aqui, foi perseguida por Nero, Domiciano, que foi aquele que mandou João para a ilha de Patmos, foi perseguida por Trajano, foi perseguida por Aurélio, foi perseguida por Severo, por Máximo, por Décio, por Valeriano, por Aureliano, Diocleciano. Esses 10 homens foram 10 grandes perseguidores da igreja. Foram 10 perseguidores que queriam a qualquer custo tentar acabar com o avanço da igreja. Então, durante esse tempo, a matança de cristãos foi tremenda. No campo profético, as perseguições desencadeadas por Diocleciano perduraram por 10 anos. Esses 10 dias, no período de Diocleciano, embora fossem 10 homens que perseguiram a igreja com muita veemência, o tempo de Diocleciano foi um tempo ainda maior. Foram 10 anos de perseguição. Versículo 11 vai nos dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça. Por nada menos de 7 vezes os evangelhos, e por 8 neste livro do Apocalipse, 7 vezes para essas igrejas, aquela chamada vital, aberta e particular, para quem quiser ter ouvidos abertos. Quem tem ouvidos, ouça. Note que ele é singular. Quem tem? Não é vocês têm ouvidos, ouçam. É quem? Quem tem ouvidos, ouça. Eu vou me lembrar aqui lá de Isaías no capítulo 6, quando o próprio Cristo bradou no céu dizendo: e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías se coloca à disposição dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E o profeta foi para ser enviado pelo Senhor. Então, a palavra está dizendo: quem tem ouvidos? Todo mundo tem ouvido, mas no sentido que ele está dizendo
quem está com seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo para as igrejas. Escutar e ouvir são duas coisas diferentes. Escutar e ouvir são duas coisas diferentes. Escutar, você escuta de longe, você escuta, mas ouvir é você saber exatamente o que é aquele som, quem está falando, o que falou, o que disse, o que a voz está dizendo. E é isso, esse é o sentido. Não é só para você escutar, é para você ouvir. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, não é pelo escutar, é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque você ouve, guarda, tranca no coração e deixa ali separado. Aí o salmista vai dizer assim: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Ele pegou a Bíblia e fez assim? Não. Ele ouviu a palavra e guardou no coração. É por isso que Salomão ele vai dizer que dentre todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Então, nós precisamos ter ouvidos abertos, afiados, afinados, para ouvir o Espírito Santo, para ouvir o que o Espírito vai dizer às igrejas. Quem convence não é o pastor, quem convence nem é anjo. A Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é interessante a gente notar que o Espírito sempre disse, o Espírito sempre falou, o Espírito nunca foi mudo. A gente que nunca deu ouvido, a gente que por um tempo fecha os nossos ouvidos. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias os homens dariam comichão nos seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas iriam tampar, não queriam mais ouvir, queriam isolar o som para não ouvir o que Deus tem a falar. Então a Bíblia está dizendo: quem tem ouvidos que ouça. É opção sua, você que escolhe. Não é uma palavra que vai ser colocada para dentro do seu ouvido, é você que escolhe se você quer ouvir ou não o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aí ele vai dizer isso. Ele vai dizer o dano da segunda morte. Somente no livro do Apocalipse se encontra a presente expressão, a segunda morte. Ela será destinada aos vencidos, mas nenhum poder terá sobre os vencedores. Os vencidos são quem? São aqueles que não guardarem uma comunhão íntima e profunda com Deus até ou o último dia da sua vida ou o momento do arrebatamento. Das duas, uma. Até o último dia da sua vida ou o momento do arrebatamento. Se Jesus voltar agora, a gente não morreu, foi arrebatado, aconteceu alguma coisa, se a gente for arrebatado, a gente é vencedor. A gente conseguiu vencer, a gente conseguiu superar tudo. Mas se a gente ficar para trás, a gente é derrotado, né? Aí o negócio fica mais estreito. E aí, aquele que for um desses derrotados, aqueles que não conseguir manter a comunhão, manter a proximidade, manter a intimidade com Deus, manter o vínculo com o Senhor, esses sim serão aqueles que a Bíblia vai chamar daqueles que sofrerão o dano da segunda morte. Mas o texto está dizendo que ao vencedor, quando aqui diz isso, Paulo ele vai dizer que nós estamos numa corrida. E essa corrida vence quem chega, não é quem chega primeiro. Paulo está dizendo que deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio da carreira que me está proposta. Ou seja, existe um prêmio lá na frente para quem chegar, para mim chegar. Quando ele está quase morrendo em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer assim: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça está preparada para mim, mas não é só para mim, é para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Então ele está dizendo, tem um lugar, tem uma recompensa, tem uma coroa, tem alguma coisa, mas não é para todos, é para quem chegar, é para quem guardar a fé, é para quem continuar firme, é para quem continuar apegado no Senhor, é para quem continuar andando nos caminhos do Senhor. Esses receberão a sua coroa, esses receberão vestes brancas, estes não receberão o dano da segunda morte, mas é para aquele que vencer. E é por isso que o Espírito está chamando, porque o Espírito não quer que ninguém seja derrotado. O Espírito está dizendo assim: caminha comigo, anda comigo, vamos comigo, ouve o que eu estou te falando.
Jesus começou o ministério dele dizendo, qual foi a primeira palavra que ele disse depois de ser batizado? Ele começou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregava dizendo, eis que o machado está posto à raiz, e a árvore que não der fruto vai ser cortada e vai lançada na fogueira. Eu não tenho poder, mas tem um aí que vem depois de mim que tem muito poder, e ele tem uma pá e ele vai limpar a sua era. Então a gente precisa estar esperto, atento ao que o Espírito diz à igreja, porque se a gente não for confortado, consolado, ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja, a gente acaba entrando para o outro caminho, a gente acaba estando distante de Deus, e o desejo de Deus nunca foi que o homem esteja distante. Através de Jesus, ele reaproximou, ele reconciliou o homem com Deus. Jesus desce como unigênito e sobe como primogênito. Ele desce como único filho e sobe como primeiro filho, porque através da morte de Jesus, nós fomos dados por adoção, nós fomos adotados e agora também podemos chamá-los de pai. Glória a Deus. Então, este foi o estudo da carta a Esmirna. Tive que falar bem rápido para poder dar tempo para ficar num vídeo só, para vocês que estão nos vendo aí pelo YouTube, poder acompanhar toda a ministração em uma só palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, então chegamos aqui até o final. Nós queremos dar ouvidos àquilo que o Espírito diz às igrejas, que o Espírito tenha oportunidade para falar no nosso meio sempre, que o Espírito tenha liberdade para falar no nosso meio sempre, e que nós possamos ser sensíveis, calibrar os nossos ouvidos à frequência do Espírito Santo para ouvirmos o que Ele tem a dizer, o que Ele tem a declarar para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé para que nós possamos orar? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos nesse momento. Ó Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós nos colocamos na Sua presença, que nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações a cada dia. Santo Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Pai, que possa nos fortalecer. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que possa tirar qualquer tipo de sujeira de forma espiritual que possa estar nos nossos ouvidos. Que nós possamos ter sensibilidades para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu sei, ó Deus, que o Senhor sempre tem e terá uma palavra para cada um de nós. Eu sei, ó Deus, que o desejo do Senhor é que todos se salvem, que ninguém se perca. Ó Deus, eu sei que a Sua palavra diz que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, Pai querido, Pai amado, ache essas almas através das nossas vidas, através dos irmãos que estão aqui, através desses irmãos que nos assistem. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos use como instrumento para ir buscar essas almas que o Senhor tanto ama. Senhor, eu sei que o texto aqui está dizendo para aquela igreja que era para eles estarem firmes, preparados. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que assim como o Senhor alertou aquela igreja e que o Espírito, acredito, que queimou ainda mais no coração daquele povo, ainda mais quando viram, Senhor, muitas pessoas sendo martirizadas e não negando ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor também nos fortaleça desse jeito, que o Teu Espírito faça com que o fogo se acenda e nunca se apague no nosso coração. Ó Deus, é difícil, Senhor, eu sei que é difícil, Senhor, negar, ó Deus, dizer verdadeiramente, provar que somos cristãos quando situações mais adversas acontecem na nossa vida. É difícil mesmo, Senhor, mas é por isso que nós pedimos ao Senhor força, é por isso que pedimos ao Senhor graça, é por isso que pedimos ao Senhor unção, para que independente da circunstância que se levante ao nosso redor, nós possamos continuar com a nossa cabeça erguida e dizer: eu sou servo, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê força para suportar as tribulações, para suportar as adversidades e nunca, jamais, momento ou circunstância qualquer, nós negamos o Seu nome. Nós queremos ser firmes.
Nós queremos ser servos e nós queremos ser verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, ó Deus, essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para os irmãos que nos assistem em casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.